E ainda eu quero que abra a Bíblia em Hebreus capítulo 9, verso 13 e 14. Esse texto para mim é um texto muito difícil. Ele não é tão simples como se lê, né? E eu percebo o quanto o nosso Redentor é gracioso conosco. O significado da morte em Cristo, irmãos, a questão de que a gente morre e ele foi com a sua alma, ficou 3 dias lá no céu e depois voltou para o seu corpo e o seu corpo ressuscitou. Só que o sentido da morte sobre Cristo foi um sentido de punição eterna. Aquilo que para nós, olhando, foi 3 dias e 3 noites, a extensão disso para Cristo é eterno. Se não for, ele vai ter que morrer de novo tantas quantas vezes forem para nos redimir. Ela é definitiva, pontual, terminante. Por quê? Porque ele ofereceu-se de uma única vez a Deus pelo Espírito eterno. A punição de Cristo, ela foi eterna. Ele sentiu as agruras do inferno, a imposição judicial eterna de Deus, porque é somente assim que ele pode te livrar na eternidade da ira de Deus, por sentir por você aquilo que você não sente. A gente olha 3 dias, pensa que foi 3 dias. A extensão foi eterna, senão daqui 1 milhão de anos a obra vai ter que ser feita por você de novo. E ela nunca mais será repetida. Por quê? Porque a extensão da obra do Redentor é uma extensão eterna. A gente não está falando de hipoteticamente, mas nós estamos falando efetivamente. O Cristo sofreu punições eternas da parte de Deus para que ele pudesse nos redimir eternamente pelo Espírito eterno. Uma única vez ele fez isso. Essas são as implicações da gente aprender uma coisa que eu quero que vocês façam aqui. O que você quer que a gente comece a aprender? Uma coisa que eu conheço poucos que fazem. Eu não sei nem se eu posso contar 5. Um eu sei que faz. É o Heber, esse faz. Heber Júnior também faz. É aprender a pensar teologicamente. O resto eu não conheço. Numa gama de milhares e milhares. Pensar teologicamente nos ajuda a manter o pé nos limites. É limite, é aqui, eu não posso ir daqui. Se quiser especular, especula. Eu não vou especular. Se quiser ir, vai, ok. Mas é manter o pé no limite e aprender a pegar a Bíblia e fazer dela uma coisa assim na cabeça da gente, para que quando a gente opinar, as implicações do que a gente fale, não deixe a gente se contradizer. Isso é um exercício de anos e de anos. E poucos fazem isso. Mas muitos poucos. Eu só citei esses 2 porque é os que eu sei que faz. A primeira aliança tinha a ver com o primeiro pacto, ok? Um pacto, na verdade, de Deus com Abraão, cuja finalidade também era mostrar um pacto, porque Cristo morre, ele faz um pacto de obras conosco. Ele faz um pacto de graça e um pacto de obras. Ele faz um pacto de graça onde toda a manifestação graciosa daquilo que ele conquistou é sobre nós. Mas também é um pacto de obras, assim como Adão teve sobre si. Deus fez o que com Adão? Um pacto de obras. Guarda a lei e você vai ter vida. Se você não guardar, você morre. O que Deus fez com Jesus Cristo? Um pacto de obras, onde ele teve que guardar toda a lei, se submeter a toda a lei. É pacto de obras e pacto de graça. Os 2 pactos estão presentes ali. Só que no pacto de Cristo conosco, ele se torna, o pacto de Deus conosco por intermédio de Cristo, ele perde a perspectiva da bilateralidade. Ele é bilateral, mas ele é unilateral. Quando a gente fala de bilateralidade pactual, a gente está falando a respeito do pacto de Deus fez comigo e exigindo a mim, como vassalo que sou, prestar contas a ele em obediência. No sentido, o pacto é unilateral. Deus fez um pacto com você e você não pode cumprir, somente ele pode cumprir, ok? Então ele não tem exigências
legais da sua parte para que você cumpra merecendo alguma coisa da parte dele. O pacto é unilateral, tá? Ele chega para você e diz assim: eu vou abençoar você. Eu vou abençoar você com isso, com isso, com isso, com isso. Tá certo? Tá certo. Ele exige o que da sua parte? Obediência. Correto? Na obediência, então, é que você mostra a bilateralidade pactual. Você mostra que o pacto é unilateral, com as cláusulas feitas da parte de Deus. Ele impõe e diz assim: como que é seu nome mesmo? Edmilson, é isso. Está ouvindo? Está lendo? Estou. E eu faço o quê? Deus obedece. Essa é a sua parte no pacto. É por isso que ele é chamado de unilateral, com respeito às cláusulas e às imposições pactuais, e ele é bilateral da sua parte em obedecer o pacto. Tá certo? Quando Deus fez um pacto de redenção com Cristo, ele fez um pacto bilateral com Cristo. Só que Cristo faz o que você não pode fazer. Ele é capaz de cumprir as coisas em obediência como você não cumpre. Então, quando Cristo faz um pacto conosco, ele é chamado de pacto de graça. Por quê? Porque a despeito de você conseguir cumprir a sua parte ou não, ele continua te amando. Ele continua tendo você com ele. Ele não te despreza, ele não te joga fora. Nesse sentido, hoje, naquilo que é chamado de pacto da graça, você desfruta o quê? Da unilateralidade pactual. Tá certo? Você não consegue fazer nada. É um pacto de graça. Você não tem o que fazer. No pacto antigo, ainda você tinha que obedecer. Cristo veio e obedeceu por você. Quando você obedece a Cristo, é como uma demonstração de culto, de gratidão, de louvor, de santificação, mas não para merecer nada, não para receber nada da parte de Deus, porque tudo foi feito em seu benefício. Ele foi punido justamente. Por quê? Vamos explicar, tá? Eu quero explicar. Ele foi punido justamente porque quando ele fez uma aliança de redenção com o Pai, ele falou assim: eu vou no lugar do Silas e vou no lugar do Afonso. Você vai? Vou. Bom, se você vai no lugar dele, você vai receber sobre si a punição que devia a ele. Eu recebo. Ok. E aí então, o que é que a Bíblia diz? Que Deus não inocenta quem? O culpado. Cristo foi condenado inocentemente, sem pecado. Mas Deus não pode inocentar o culpado, porque ele se submete a receber as punições no seu lugar. Neste sentido, Deus pune a si mesmo de forma justa, para que nós pudéssemos receber da parte de Deus a sua justiça e a sua graça. Ok? Olhando Cristo como Deus homem perfeito, existia alguma coisa nele que o fizesse merecer a punição de Deus? Não, aí não. Por ele, não. Mas ele era o nosso representante. Ele foi moído no nosso lugar. Lembra de Isaías 53? A promessa, o que é? A promessa que nos traz... Não, como é que é? O que nos traz a paz? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E como cordeiro mudo, ele foi levado ao matador. Agradou-se em moê-lo. Exatamente, eu falei aqui. Deus agradou-se em moê-lo. Então, entenderam? Por um lado, olhando ao ato representativo e judicial, Deus não inocenta o culpado. O único inocente que tinha e que veio a este mundo é Cristo. E Deus o considera culpado por representar a mim e a você na obra de redenção. Cristo, como uma pessoa, o Deus homem, por si mesmo, ele merecia as punições e o juízo de Deus, por ser quem era, não merecia. Mas quando ele assume a natureza humana e quando ele faz um pacto eterno de redenção, ele, lá no pacto eterno, diz: eu me submeto a receber sobre mim a manifestação da sua ira. Então, nesse sentido, agora a mesma coisa. O que os méritos de Cristo, que tem a ver com a sua justiça, com a sua herança eterna, com a sua vida eterna, com a sua obra de justiça, tudo que Cristo faz se torna
torna nosso, por graça, por merecimento dele. Nós somos salvos pela obra, não nossa, mas pela obra de Cristo. Nós somos salvos por mérito, não nosso, mas pelo mérito de Cristo. Toda a obra de Cristo torna-se a nossa obra. Nesse sentido, sim. Então deu para entender?